Então, a DEFIS ela é utilizada para informar a Receita Federal os dados econômicos, sociais e fiscais das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, por pelo menos um período por ela abrangido, ou para o qual exista algum processo administrativo formalizado em alguma unidade das administrações tributárias que possa resultar em sua inclusão no Simples Nacional. As empresas inativas e sem faturamento no período abrangido também estão obrigadas a envio da DEFIS. Então, para empresas sem movimento e não obrigadas à entrega da ICF, é necessário o envio da DEFIS. As informações prestadas, então, na DEFIS são compartilhadas entre a Receita Federal e os órgãos de fiscalização tributária dos estados e dos municípios e o Distrito Federal. A forma de entrega se faz por meio de declaração preenchida e transmitida pela internet, dentro da aplicação do PGDAS. Lá vai ter um menu DEFIS que lá é preenchido esses dados, se for feito de forma manual. O prazo de entrega, então, da declaração é o dia 31 de março do ano calendário subsequente ao ano de decorrência dos fatos geradores dos tributos previstos no Simples Nacional. Então, até o último dia do mês de março, às 23h59, é o limite para entrega. Então, por exemplo, a prestação de contas do ano de 2022 deve ser enviada até o último dia de março de 2023. Quanto às penalidades, não tem nenhuma multa pela entrega em atraso da DEFIS. Porém, as apurações dos períodos a partir de março do ano seguinte, no PGDAS, ficam condicionadas à entrega da DEFIS relativa ao ano anterior. Então, por exemplo, para realizar a apuração do período de março de 2023, a ME ou EPP deverá primeiramente transmitir a DEFIS do ano de 2022. O problema daí fica para as entregas em atraso das declarações do período corrente, né? A DEFIS propriamente não vai ter multa, mas como ela é condicionada às entregas futuras ao envio da DEFIS, os períodos futuros que não forem entregues, daí sim, ficam sujeitos às penalidades. Então, vamos começar agora na configuração da empresa dentro do Questor. O primeiro passo fica dentro da opção do Simples Nacional mesmo. No módulo fiscal, é acessado através da rotina de áreas de trabalho, Simples Nacional, configurações do Simples Nacional, opção do Simples Nacional. Então, dentro da opção do Simples Nacional, tem o campo de quantidade de trabalhadores na atividade. Ali é informada a regra de cálculo para o sistema buscar esses valores lá da folha de pagamento. Para que o sistema obtenha os valores lá dessa informação da folha, a apuração da folha é necessária a apuração da folha de pagamento para o mesmo período da DEFIS. Então, aqui está a demonstração dentro da tela do sistema, onde fica esse campo, esse parâmetro de quantidade de trabalhadores na atividade. Ali nos 3 pontinhos abre a tela com as variáveis para serem adicionadas, que tem os números de funcionários no final do período e números de diretores no final do período. Vou demonstrar aqui dentro do sistema. Nas áreas de trabalho do Simples Nacional, na configuração do Simples Nacional, opção, o campo de quantidade de trabalhadores na atividade. E aqui é configurada a regra. Com 2 cliques, seleciona e depois só confirmar. Então, caso a empresa ela não apure a folha de pagamento pelo Questor, a quantidade de trabalhadores na atividade pode ser inserida pela rotina localizada em áreas de trabalho, Simples Nacional, nos utilitários, em outras operações.
utilizando as operações 2802 e 2803, que são a quantidade de trabalhadores no início e no final do período. Aqui tem uma demonstração de uma inserção através de outras operações. Vou demonstrar aqui no sistema também para vocês. A partir da linha do grupo 35 aqui são itens que levam para informações da DEFIS. Aqui temos as informações da folha, e entre outras operações que podem ser incluídas. Agora, o próximo passo seria as configurações por regras contábeis ou por regras fiscais, para a geração dos dados da DEFIS. A configuração por regras contábeis, o sistema vai obter esses valores da escrituração contábil da empresa, os dados dos lançamentos contábeis, nas contas contábeis, lá na contabilidade. E a configuração das regras fiscais, o sistema vai obter esses dados da escrituração fiscal da empresa, nos lançamentos de notas de entrada e de saída. Para configurar as regras contábeis, é acessado também pela área de trabalho do Simples Nacional, em configurações do Simples Nacional, configurar regras contábeis. O usuário vai selecionar a regra, o registro desejado e, na coluna regra, informar a fórmula de cálculo dentre as variáveis disponíveis, podendo montar fórmulas com a ligação de variáveis por sinais aritméticos. Ao selecionar qualquer variável da lista, o usuário deverá informar o código da conta contábil entre os parênteses da fórmula. Caso o usuário deseje somar várias variáveis, deverá encadear as variáveis com as contas correspondentes. Quando os registros estiverem em modo de edição, quando estiver ali fazendo a configuração, eles vão ficar de cor verde, e quando estiverem gravados, eles vão ficar de cor preta. Isso para toda essa parte de configuração, nas rotinas aqui. Então, aqui uma demonstração dessa tela. Como podem ver aqui, tem linhas em cor verde que estavam sendo editadas no momento, e as cores pretas já estavam gravadas. Aqui um exemplo de utilização de sinais para somar o saldo de mais de uma conta ou de mais de um grupo de contas, né? Então, a configuração das regras contábeis. Aqui ficam disponibilizadas as linhas de configuração da DEFIS. E aqui é selecionada a regra de cálculo, que pode ser o movimento, saldo atual, movimento da conta, crédito da conta, débito ou o saldo anterior. Então, ao selecionar uma variável, ele vai ficar sem conta informada dentro do parênteses. E ali deve ser informada a conta contábil, ou o grupo. Aqui temos aquele exemplo de soma de variáveis. Se eu quisesse adicionar mais variáveis, também é só selecionar a variável que eu quero utilizar para pegar aquele saldo da contabilidade e informar a conta contábil que eu desejo utilizar para o cálculo. A configuração das regras fiscais, então, é ali também pela configuração do Simples Nacional na área de trabalho, na rotina de configurar regras fiscais. O usuário vai selecionar, então, o registro que ele deseja fazer a configuração e executar a rotina. Ao executar a rotina, ele vai listar todos os CFOPs que tem configurados na empresa. Então, a partir dessa listagem de CFOPs, o usuário, então, vai configurar a fórmula de cálculo para esses CFOPs, observando o registro selecionado e configurando de forma coerente com a opção selecionada. Aqui vai ter os registros disponíveis para
para serem configurados. Da mesma forma que as outras rotinas, vai ter uma regra de base de cálculo e vai poder escolher a variável que deseja configurar. Após selecionado, é só gravar que vai estar salva essa informação para a geração dos dados. Então, aqui dentro do gestor, na configuração do Simples Nacional, a configuração de regras fiscais. Aqui vai ter a operação fiscal. Vai ser selecionada a operação que você deseja configurar. Executa a rotina. Ele vai carregar a listagem de CFOPs. Com essa listagem aberta, o usuário seleciona as contas que deseja, os CFOPs que deseja, e aplica a regra coerente com aquele CFOP. Um ponto a ser observado nessa parte de configurações das regras contábeis e fiscais, ele possibilita duas formas de configuração para os registros. E o usuário deve escolher ou uma ou outra. Caso ocorra de configurar o mesmo registro com regras fiscais e com regras contábeis ao mesmo tempo, vai ter duplicação de valores lá no demonstrativo da DEFIS. Se configurar o total de despesas na configuração de regras fiscais e na configuração de regras contábeis, vai duplicar esse registro. Então, é um ponto bem importante ser observado no momento da configuração. Tem também disponível ali na área de trabalho do Simples Nacional a duplicação de configurações. Então, quando você insere uma empresa nova na base, vai ter disponibilizado esse duplicador de configurações. Então, para você duplicar toda essa configuração que você já fez numa empresa, para não ter todo esse retrabalho de fazer novamente. Pode duplicar tanto as regras contábeis quanto as regras fiscais. Tem as duas rotinas disponíveis ali na parte de utilitários. Aqui nos utilitários temos a duplicação de regras contábeis e regras fiscais para DEFIS. Nas duas rotinas é da mesma forma. Seleciona a empresa de origem de duplicação, a filial, empresa destino e filial de destino. E após executar a rotina, esses dados vão estar duplicados e aplicados na empresa destino. Então, para apresentar todos esses dados que a gente fez essas configurações, nós temos na área de trabalho do Simples Nacional também o demonstrativo da DEFIS. Ele também é acessado, então, ali pela área de trabalho do Simples Nacional, em demonstrativos das DEFIS. Nesse demonstrativo, então, são exibidos 4 blocos de informação. A identificação do contribuinte, informações de pessoa jurídica, informações econômicas e fiscais do estabelecimento e o resumo da declaração. A identificação do contribuinte contém os dados de identificação da empresa e do período da declaração. O bloco Informações da pessoa jurídica contém os dados de informações econômico e fiscais da pessoa jurídica, receitas de exportação por meio de comercial exportadora e de identificação e rendimentos dos sócios. Uma observação para esse bloco de pessoa jurídica é que para que as informações de rendimentos dos sócios sejam geradas no demonstrativo, é necessária a geração dos dados da DIRF. A geração dos dados da DIRF é efetuada pela rotina de impostos, retidos, gerar dados DIRF. Nessa rotina, gerar dados DIRF. Um ponto
interessante é que tem disponível no Questor também para carregar esses dados lá, para esses dados serem carregados lá do folha de pagamento dos rendimentos dos sócios, tem que ser configurada a distribuição dos lucros. Nós temos uma área dessa configuração lá da folha aqui disponível no nosso Docs. Só acessar o Docs no setor de folha de pagamento e tem disponível a configuração da distribuição de lucros para ser alimentado esse campo lá na Defis. O bloco de informações econômicas e fiscais dos estabelecimentos, ele contém os dados de cada estabelecimento, informações econômicas e fiscais de cada um deles, entradas e saídas por UF, valores de ISS retido na fonte, valores de prestação de serviço de comunicação por UF, informações de prestação de serviços de transportes de cargas por UF, e município, e de aquisição de mercadorias de produtores rurais por município. Por fim, o bloco resumo da declaração contém os dados dos períodos apurados, receitas auferidas, valores devidos e recolhidos ao Simples, assim como o detalhamento dos anexos do Simples Nacional por competência e os valores apurados dos impostos em cada anexo. Aqui temos a identificação do contribuinte, onde vai ter todos os dados do contribuinte, informações de pessoa jurídica, que onde tem as informações econômicas e fiscais da pessoa jurídica, receitas provenientes de importação por meio de comercial exportadora e identificação de rendimentos dos sócios mais abaixo. A terceira aba é a informações econômicas e fiscais dos estabelecimentos, filiais presentes na declaração, informações econômicas e fiscais deles. Então, se tivesse mais de uma filial aqui, eu ia selecionar ela e ele ia apresentar os dados ali daquela filial mais abaixo. E o resumo da declaração, onde vai trazer toda a parte da receita, valores devidos e o total pago, e abaixo de qual anexo foi apurado. Vou demonstrar aqui a parte demonstrativa. Seleciona o período e executa. Aqui vai trazer, então, a identificação do contribuinte, as informações, como eu havia incluído o número de quantidade de empregados lá pelo utilitários, vai carregar aqui. Os dados de informação e de rendimentos dos sócios. A parte de configurações econômicas e fiscais, que se tivesse entradas interestaduais ia demonstrar nesses campos abaixo. E o resumo da declaração. Os valores de receita, valor devido do imposto e pago. E abaixo, então, aqui é demonstrado qual foi o anexo configurado para essas receitas. Se tivesse mais de um, estaria destacado aqui. Quanto à transmissão desses dados da Defis, então, no PGDAS. A transmissão dos dados gerados pelo usuário é disponibilizada também ali na área de trabalho do Simples Nacional, em declarações e serviços do Simples Nacional. Selecionado ali no menu o tipo de login para a empresa, e na sequência selecionado no menu cálculo e declaração a opção Defis. Ali no tipo de login, então, se for código de acesso, vai precisar resolver o código CAPTCHA para efetuar o login. Caso seja o tipo de login certificado digital ou procuração eletrônica, o usuário vai precisar selecionar o certificado digital da empresa ou do contador, respectivamente, para esses métodos de acesso. Aqui o acesso, então, pelo menu de declarações, Serviço Simples Nacional.
É selecionado, então, o tipo do login, código de acesso, certificado digital ou procuração eletrônica. No menu Cálculo e São selecionado a DEFIS. Então, ali vai estar disponível para informar se é uma declaração retificadora, se o tipo de navegação é exportação ou visualização, e se é para transmitir automaticamente, sim ou não. Vou demonstrar aqui no sistema, então. Eu não vou conseguir, como precisaria de um acesso real para fazer essa transmissão, eu não vou conseguir fazer toda a parte até o acesso no PGDAS. Mas a declaração, então, é feita através de declarações, simples nacional, o tipo do login o usuário seleciona, no menu Cálculo e Declarações, seleciona a opção de DEFIS. A opção de retificadora, sim ou não, o tipo de navegação e a transmissão, se é para ser automaticamente sim ou não. Eu vou demonstrar aqui uma situação dessa duplicação de dados. Como vocês podem ver, nesse exemplo, a gente tem aqui nesse campo de despesas 17 mil, que é o valor que tem configurado aqui nas regras contábeis. Está pegando, então, do saldo atual das contas 13 mil e somando com as contas 5 mil, do grupo 5 mil. Aqui tem o balancete só para demonstrar, então, o saldo atual da conta 13 mil é 17 mil. Se eu fizer essa configuração por regras fiscais também, que foram esses CFOPs que eu escriturei os documentos, vou executar novamente aqui. Ele vai ocorrer a duplicação, como eu havia mencionado. Então, esse é um ponto de bastante atenção. E pode ocorrer até mesmo uma triplicação desses valores, se por acaso também for, além de configurado nas regras contábeis e fiscais, o usuário também informar isso em outras operações. Também tem algumas operações dessas que são configuradas nas regras contábeis e nas regras fiscais que estão disponíveis para configuração em outras operações. Para correção disso, é só vir e fazer a limpeza da configuração que você não deseja utilizar. E assim já vai carregar de forma correta os valores no demonstrativo. Então, de forma breve, são essas as configurações e as rotinas disponíveis no sistema para configuração do DEFIS. Obrigado aí pela atenção.